Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. E dentro do quadro do Desafio aos Vereadores, nós temos como convidado hoje o vereador Romero, que está no seu segundo mandato. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. E o vereador está aqui hoje para conversar com a gente, falar um pouquinho rapidamente sobre o primeiro mandato, né? Elencar alguns pontos. E agora, sobre esse aqui, que você que votou nele vai saber o que é que seu vereador está fazendo lá dentro da Câmara, tá bom? Preste atenção que vai ser muito bom. Vamos lá, Eduardo? Vamos lá. Como é que tá? Como que foi o primeiro mandato teu? O primeiro mandato foi de 2013 a 2016, foi um desafio muito grande, né? Porque até então eu não tinha participado com nenhuma experiência de ter um mandato em mãos, a não ser quando eu fui vereador, na verdade, uma espécie de vereador de bairro, né? Quando eu fui presidente da Associação de Moradores, que a gente costuma dizer que é o vereador sem salário, né? Isso em 2000, na minha juventude. Mas o primeiro mandato a gente tentou caracterizar, primeiro entender como é que funciona a atividade legislativa, o que é realmente que faz um vereador, quais são os limites, quais são as ações. Nós elencamos alguns temas específicos, nós nos concentramos em falar sobre mobilidade, cultura e meio ambiente, que são as áreas que eu tenho atuado já desde a infância, e nós implementamos uma ida para a Câmara de bicicleta uma vez por semana, o qual mantemos até hoje no segundo mandato também. E Por isso que mantém o corpício. Isso tem ajudado bastante. Mas principalmente porque a gente entende que a bicicleta ela é o termômetro da mobilidade, né? Sim. Ela diz se as pessoas estão confiando mais ou menos no trânsito. Se você se sente seguro no trânsito, você tende a pedalar mais. Quando você tem medo do trânsito, você acaba não utilizando a bicicleta. Então é uma discussão bastante simbólica nesse sentido. No primeiro mandato, assim, a gente estava quase igual arroz de festa. A gente aparecia em tudo quanto é coisa, em tudo quanto é lugar. Qualquer discussão que a Câmara fazia, qualquer tema a gente transformava em audiência pública, foi muito importante, mas depois você percebe que você não consegue contribuir de fato para a política pública dando pitaco em qualquer situação. Você precisa porque quantidade não é qualidade, Exatamente, né? Você precisa se aprofundar e especializar em um tema para que você possa contribuir de verdade. Para o segundo mandato, nós nos especializamos em orçamento público. Então a gente percebeu que para ajudar a política pública de qualquer área, da cultura, do meio ambiente, da mobilidade, da educação, você precisa compreender o orçamento público. E aí eu assumi a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento, tenho sido relator da Lei Orçamentária Anual em Campo Grande nos últimos 3 anos. Você assumiu no primeiro mandato? No primeiro mandato eu permanece agora? No primeiro mandato eu era só membro, como presidente eu estou no segundo mandato dessa comissão. E a gente começou a perceber que através do orçamento público, que é uma área técnica, difícil de ser entendida, mas necessária, a gente pode de fato ajudar mais a cidade e os moradores da cidade. E essa é a tônica deste mandato que nós estamos. A LDO muita gente não sabe nem o que significa, né? LDO, PPA, LOA, né, são instrumentos tão importantes que a lei orçamentária, é a Lei de Diretriz Orçamentária LDO, a LOA que é a Lei Orçamentária Anual e o PPA que é o Planejamento Plurianual, que são instrumentos que se conectam. Você não consegue pensar nenhuma ação na cidade. Só para a gente dar um exemplo, eu costumo dizer que o orçamento é como aquela viagem que a família quer fazer. Você primeiro define que quer fazer uma viagem, LDO. Depois você define para onde que é essa viagem e quando, PPA. E depois você define quanto é que custa, quando vai ser e quem é que vai. É a lei orçamentária, a LOA. Vão entendendo aí, pessoal, como é que funciona o troço. É um elo como se fosse uma corrente. Uma engrenagem, né? Uma coisa depende da outra. É extremamente interligada, né? Depende e a lei exige. Você não pode fazer uma coisa que não está prevista na outra, né? Ou seja, não há como fazer nada no município que não esteja conectado com esses 3 instrumentos. A principal ação tua no primeiro mandato? No primeiro mandato, a principal ação foi recuperar o prédio da Senec, uma escola que funcionou por 40 anos na Afonso Pena, como a 25 de dezembro, foi fechada, estava sendo negociada com instituição particular, nós entramos com audiência pública, entramos com ação judicial, conseguimos recuperar esse prédio para o município e hoje funciona no CEINF. Do dia que você assumiu agora, como é que está a gestão do Eduardo Romero lá dentro da Câmara, porque, pessoal, muita gente ainda confunde a função de um legislativo com um executivo. E como disse o vereador aqui, ninguém entra para dentro de uma Câmara Municipal eleito com um diploma de faculdade de vereador. As pessoas entram lá, os políticos entram lá e aprendem qual é a rotina, como se faz. Então tem um tempinho aí de gestão disso, na verdade, para você digerir tudo isso. E você que já vem com essa bagagem da outra, como que tá
a tua ação na Câmara agora? Bom, primeiro é o mandato aberto. Todas as pessoas têm acesso ao que a gente faz, tanto pelas redes sociais, pelos nossos sites, né, o site da Câmara e o site do próprio mandato. Depois a gente interage muito com as redes sociais, WhatsApp, Facebook, e recebe muita gente no gabinete. Tem muitas demandas para discutir projetos, para discutir políticas públicas. Eu te diria que o mandato hoje está mais maduro, mais consolidado e mais pé no chão, no sentido de saber de fato onde é que é o nosso limite e o que é que a gente pode fazer. Tem muita coisa que o vereador pode fazer, mas tem muita coisa que ele não consegue fazer. E o grande desafio é deixar isso claro para a população. Primeiro, resgatar a vontade das pessoas em participar da política. A política não pode ser vista só como uma coisa negativa, ruim. Tem muita coisa ruim? Tem muita coisa errada? Tem. Mas o que a gente precisa fazer é limpar isso. Como é que a gente limpa? Ocupando esse espaço, se apropriando desse espaço. Eu te diria que hoje o nosso mandato está bastante empenhado em resgatar a autoestima do campograndense em participar da política, porque a política é o que define a nossa vida em sociedade. Exatamente. E sem generalizar, né, Eduardo? Porque nivelam todo mundo. E não é assim. Gente boa e gente que não presta tem para todo lado. Tem na política, tem na religião, tem na família, tem para tudo quanto é canto. Eduardo, eu vejo uma grande preocupação da população em querer saber qual que é o ó do projeto que você está aí, né? Desde o começo do seu mandato agora, tentando colocar em pauta. Mas eu também vejo a necessidade de se falar a recuperação de algumas coisas que muitas vezes a lei está aí. Sim. E ela não está sendo cumprida, né? Ou não está sendo... É tanta lei que as pessoas não têm noção do que pode e o que não pode mais e o que tem de benefício. Existe alguma lei nesse sentido que não tenha sido sua, mas que você tenha tido alguma participação dentro dela? Tem uma lei que eu sou coautor, que eu considero uma lei importantíssima, que é a lei que proíbe qualquer chefe do executivo de inaugurar qualquer obra antes que ela esteja completamente terminada. O que é que levou a gente a fazer essa lei? Nós cansamos, enquanto cidadãos, de ver a inauguração da compra do terreno, a inauguração da pedra fundamental, a inauguração do cercamento, a inauguração da primeira parede e nunca se entrega a obra. E inauguração de placa? Quanto que nós já tivemos? E muitas, né? Então, por conta disso, nós elaboramos, e depois essa lei foi assinada por outros vereadores, uma lei que proíbe a inauguração de qualquer prédio ou espaço público que não esteja completamente terminado. O que a lei considera um completamente terminado? Parte física e parte estrutural. Por exemplo, eu construo uma escola, mas ela só pode ser inaugurada quando ela tiver terminada a construção e em condições de funcionar para ser entregue, ou seja, com os professores, com o corpo de trabalhadores, com equipamento, para que ela possa ser entregue de verdade para a população. Essa lei, no começo, ela foi bastante questionada juridicamente, inclusive pelo poder político, com medo de proibir aí os seus aparecimentos. Mas ela é uma resposta dada para a sociedade que não aguenta mais ver o dinheiro público ser usado de maneira equivocada. Não, e muitas vezes inaugurava uma placa, a pessoa acha que o troço já está lá, não é assim. É verdade. Né? Tem uma expectativa e não entrega esse resultado, né? Eleições 2020. Vai para a reeleição? 2020 é um ano bastante desafiador para todos os partidos, né? É claro que todo mundo que está no mandato, no mínimo, pretende tentar uma reeleição, né? Sim. O meu desafio maior agora é reorganizar a rede. A rede é um partido que eu faço parte, nós não ultrapassamos a cláusula de barreira, então nós temos uma dificuldade colocada aí, que é organizar um time, preparar uma equipe para que a gente possa disputar ou a reeleição ou ajudar esse time a ter outra pessoa que possa ocupar o espaço. Mas o desafio é a rede não ficar sem cadeira em 2020. Não pode deixar de participar do projeto, né? Um partido político precisa ter um mandato, né? Exatamente. Sua mensagem final lá para as pessoas que estão acompanhando, para o sul-mato-grossense que acompanha o nosso site, e desde já quero te agradecer por gentilmente ter aceito esse convite estar aqui pra gente hoje. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço ao Cine e parabenizo. Essa mulher é uma guerreira. Ela sabe o que é fazer comunicação, o que é fazer política e sabe a importância de levar para você que está nos assistindo assuntos como esse, que às vezes as pessoas têm medo de tocar, de falar, mas que é a construção de cidadania. É só nesse diálogo aberto e franco que a gente realmente transforma realidades. Desejar a você que está nos assistindo, nos ouvindo, que não tenha medo de participar de política, que não tenha medo de cobrar da política e, acima de tudo, de entender de política. Porque você gostando ou não, a política vai interferir na sua vida.